Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Uma das principais curiosidades que os investidores têm quando passam aqui no meu canal é se eles tivessem R$ 1.000, em que tipo de fundo imobiliário de papel seria interessante estar investindo no atual momento. Então peguei aqui 3 fundos imobiliários, MXRF11, BTCI11, CPTS11, né? O valor que nós vamos investir é um valor de R$ 1.000 nos seguintes meses, com 1 mês, 3 meses, 6 meses, depois de 1 ano. Claro que nós vamos olhar a cotação atual e nós vamos levar em consideração o que ele pagou para trás, porque o futuro ninguém sabe. A quantidade de cotas que eu conseguiria comprar atualmente com R$ 1.000, a queda no último ano, né? Quem investiu R$ 1.000, quanto ficou e quanto ficaria após aí um ano de investimento, certo? Então, o que é que nós podemos observar? Olhando para trás, né? Olhando pelo retrovisor, porque não é possível a gente prever o futuro, principalmente em bolsa de valores. Então, se você tivesse na cotação de hoje, que é de R$ 9,04, só para provar aqui para vocês, mostrar de onde eu peguei as cotações, foi do Investidor 10, certo? Vocês podem entrar aqui e conferir. Eu peguei todos os dados do Investidor 10, para não ficar nenhuma dúvida. Então, a cotação do MXRF11, R$ 9,04. A cotação do BTCI11, R$ 8,46, e a cotação do CPTS, R$ 6,56, certo? Então, se nós investíssemos hoje R$ 1.000 em cada um desses fundos, nós conseguiríamos comprar aproximadamente 110 cotas do MXRF11, 118 cotas do BTCI11 e 152 cotas do CPTS. Por quê? Esse valorzinho aqui depois da vírgula não nos interessa, porque não é possível você comprar meia cota. Então, nos interessa somente os valores inteiros. Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano atrás, você hoje teria desses R$ 1.000 investido R$ 989,06 no MXRF11, R$ 896,19 no BTCI, e no CPTS você tinha R$ 867,72. Isso é o que você perdeu dos R$ 1.000 que você investiu sem levar em consideração os investimentos, certo? Com essa quantidade de cotas, com 110 cotas, no primeiro mês, olhando para trás, eu teria R$ 9,95. Já com o BTCI, teria recebido R$ 10,63 e com o CPTS, R$ 12,19. Ou seja, haveria de receber mais dinheiro com o CPTS, depois com o BTCI e depois com o MXRF11, olhando para trás. Com 3 meses de investimento, aí nós já teríamos uma pequena virada. O último colocado já seria o BTCI, com R$ 21,27, depois MXRF11 com R$ 30,97, e em primeiro lugar o CPTS novamente com R$ 35. Depois de 6 meses, R$ 61,94 com o MXRF11, BTCI R$ 57,37 e com o CPTS R$ 67, ou seja, CPTS ganhando novamente. Ao longo de 12 meses, né, se repetir esse cenário, se bem que os últimos 12 meses foram muito ruins para os fundos imobiliários, não porque a cotação caiu muito. Então, o que é que nós teríamos? E na última colocação, MXRF11 com R$ 127,21, o BTCI no final do ano, ou seja, no final de 12 meses,
passaria novamente o MXRF11, mas ficaria atrás do CPTS aí com R$ 138,71. Ou seja, ao longo de 12 meses, na primeira colocação estaria o CPTS, na segunda colocação o BTCI e o MXRF11 estaria na terceira colocação. É só para mostrar para vocês que ao longo dos meses os dividendos eles vão alterando. E isso é muito importante para você saber isso na sua carteira. Como nós observamos aqui, houve um período aqui com 3 e 6 meses que parecia ser mais interessante investir no MXRF11 do que no BTCI. Mas quem esperasse mais um pouquinho, né, claro, comprando com o valor de agora, tudo com o valor de agora olhando para trás, você veria que no final da corrida o BTCE acabaria vencendo o MXRF11. Então, muito cuidado com as análises, porque ao longo dos meses os dividendos eles vão variando. Então, às vezes, um fundo que ele é muito interessante no mês acaba não sendo tão interessante no último. Então, ao longo de 12 meses, claro, com a cotação nesse valor, esperaria que aquele que conseguiu comprar cotas de fundos imobiliários com um valor menor, ele teria recebido aí um maior retorno e bem maior do que o terceiro colocado, que é o MXRF11, certo? Só que o vídeo ele não para por aqui, porque trabalhar com fundos imobiliários significa você trabalhar com vários números. Não adianta somente você olhar o que você recebeu, que infelizmente muitos investidores acabam cometendo esse erro. Ou seja, não interessa muito que o fundo caiu, porque se o fundo caiu, eu recebi o dividendo, os proventos, eles cobrem a queda. Então, bora lá ver se isso é verdade. O MXRF11, se você tivesse investido R$1.000, ao final de um ano, se repetisse tudo que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, você teria R$ 989,06, mais os proventos referente aos 12 meses, isso daria um total de R$ 116,27. Já o BTCI, ao final de um ano, ele agora está na casa de R$ 896,19, mais os R$ 131,20, ele teria R$ 1.027,40. E por último, o CPTS, né, que ficou aqui com R$ 867,72, mais os R$ 138,71, isso daria R$ 1.006,44. Como vocês podem observar, né, seria muito mais interessante para o investidor, em todos os cenários, investir atualmente no MXRF11. Por quê? Porque a queda dele foi menor, embora os proventos dele sejam menor, né? Então a queda dele foi menor e os proventos, embora seja menor, mas como a queda foi menor, ele consegue entregar muito mais do que o BTCI, né? O BTCI, que foi o que teve uma queda bem interessante, junto com os proventos iria para R$ 1.027, e em último lugar estaria o CPTS, ou seja, aquele fundo que iria entregar a maior quantidade de dividendo por cota. A queda dele foi tão grande que o dividendo que foram entregues quase que não conseguem cobrir a cota. É tanto que, se nós olharmos aqui, vamos colocar aqui para a gente ver. Se nós colocarmos aqui qual foi o saldo depois de um ano, né? Vamos fazer isso. Saldo depois de um ano. Então, pegaria igual para você fazer aí o total menos 1.000. Vamos fazer isso. Então tem um saldo de R$ 116,00
4,27, ou seja, um saldo muito bom para o MXRF11. Já se nós pegássemos o CPTS, né, colocarmos menos 1.000, que foi o valor invertido, olha o saldo de R$ 27,39. E por último, o CPTS, que acabou, infelizmente, nos entregando aí o pior cenário. Por quê? Porque se nós pegarmos o valor que restou no final do ano, menos R$ 1.000, olha quanto é que nós teríamos: R$ 6,43. Ou seja, se você tivesse deixado o dinheiro na poupança, né? Tivesse deixado dinheiro na poupança, a poupança cobriria tranquilamente a rentabilidade do BTCI e a rentabilidade do CPTS, ou seja, infelizmente, ao longo dos últimos 12 meses, teria sido mais interessante investir na poupança, investir em qualquer outra coisa, do que investir em BTCI e CPTS, infelizmente. Já o MXRF11, como for investido R$ 1.000, né, ele ainda consegue entregar um saldo de R$ 116,27. Ou seja, se fosse para investir R$ 1.000 agora, seria mais interessante investir no MXRF11 do que BTCI e CPTS, claro, olhando para o que aconteceu, certo? Porque o futuro nós não sabemos, porque muitas vezes a gente vê uma cota num valor tão baixo, mas se o cenário dos últimos 12 meses se repetir, embora o valor da cota esteja muito baixo, né, isso não significa em retorno, em resultado. Então você que é investidor tem que ficar muito atento quando você investe, né? Sempre procurar aí bons fundos imobiliários. Não é que significa que o BTCI e o CPTS são ruins, não. Eles são bons, mas é porque se o cenário dos últimos 12 meses ele se repetir, é mais interessante investir no MXRF11 para o futuro do que apostar no BTCI e no CPTS. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Podem fazer sugestões, perguntas, colocar aí embaixo que eu posso tirar algumas dúvidas. Eu sei que esses cálculos aqui não são perfeitos, mas é para dar um pouco de visão, né? Estabelecer alguns pontos de discussão e crítico em cima dos fundos imobiliários, para você ficar atento que nem sempre a cota mais baixa é o mais interessante estar investindo. Então, cuidado. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. E lembre de se inscrever no canal.